Dando continuidade aqui à parte de transformações no dataset de arquivos, vamos falar sobre esse componente chamado Selective Values. A forma mais simples de você fazer transformações num conjunto de linhas de um arquivo é usando o componente Selective Values. As operações básicas que ele faz são selecionar e alterar campos, remover campos e alterar metadados dos campos. Tá? Para isso a gente usa esse componente Selective Values. Ele é muito usado, muito importante. Eu posso também extrair informações do ambiente através desse componente chamado getSystemInfo. Né? A gente que viu até agora, a gente aprendeu a extrair os dados de arquivos, realizar algumas transformações básicas e carregar os dados em arquivos. Então, como eu posso obter dados sem conhecer previamente o nome dos arquivos? A gente pode usar esse componente, que é o getSystemInfo, que ele vai ler as informações do ambiente, e a gente pode setar também parâmetros do ambiente. Por exemplo, eu posso pegar informações do tipo qual o nome do host, a data agora do sistema, qual o número IP da máquina, informações do ambiente em geral, feito através desse componente. Desculpa. Então vejam que eu consigo selecionar aqui diversas informações a respeito do ambiente, tá? Essas informações aqui são dia de hoje, data do sistema, sistema de arquivos, variáveis de ambiente do PDI, tudo isso é feito através dele. Tipo de dados que a gente consegue manipular pelo PDI. Todos os tipos de dados, um conjunto de dataset, do tipo number, do float, do tipo string, do tipo date, do tipo boolean, do tipo integer e do tipo big number. Esses são formatos compatíveis com a plataforma. E aí a gente consegue tratar todos esses tipos de dados aqui que fazem parte da API padrão do Java. Como o PDI ele foi construído embaixo do Java, né, então toda a parte da API do engine dele é Java, a gente consegue manipular todos esses formatos aqui. Exemplos de campo tipo data, né? Formatos aqui. E do outro lado é o resultado da operação. O formato padrão dele pode ser escrito como ano com 4 dígitos, mês com 2 dígitos, dia com 2 dígitos. Campos numéricos, né? O PDI ele tenta interpretar dados numéricos. Campos mais elaborados precisam de um formato mais específico. Um exemplo aqui, ó, dígito 0 não é mostrado, ele pode ser arredondado. Se o dígito não estiver presente, o 0 ele é mostrado no lugar. O ponto ele é um separador decimal, o traço é um sinal de menos. E a porcentagem é um campo, deve ser multiplicado pelo outro. Tá? E também pode ser exibido como um percentual. Os campos numéricos da API, o campo valor, por exemplo, 99,55. O formato dele, cerquilha seria 100% arredondado. O 0, 100% arredondado. Desse formato aqui, cerquilha, ponto, cerquilha, ficaria 99,6, que ele arredonda. Se eu formatar desse jeito, ele vai ficar 99,55. Se formatar dessa forma, ele fica assim. E desse jeito ele vai arredondar dessa maneira, tá? Então, é a forma como a gente trabalha com o tipo de dado, é bem parecido com o que já é feito com o Petal. Campos numéricos, a API padrão do Java, né? Ele segue algumas considerações. Se não especificar o formato, ele vai informar o tamanho e a precisão de maneira nativa dele. Por padrão, o PDI ele tenta interpretar o número e ele tenta repassar isso pelos hops sem aplicar nenhum formato antes. Ele faz isso depois que a informação foi tratada. Tá? Isso é padrão da ferramenta. Arquivo XML. Os arquivos XML são utilizados para armazenamento de dados e troca de dados entre aplicações heterogêneas. Por exemplo, para a entrada de dados XML, eu tenho esse componente que é o getDataFromXML, certo? Esse é um componente de entrada de dados no formato XML. E para a saída de dados, eu tenho o step, que é o XML Output. Então, já é o componente de saída
para gravar os dados no formato XML. Então, tanto eu posso manipular dados na entrada, como também na saída. Como o PDI trata os arquivos XML. Ele trata o elemento principal aqui, como root, e dentro dele ele trata com os atributos, tá? Seguindo a mesma estrutura do XML padrão. Como o PDI ele trata os arquivos XML na continuação. Ele usa a notação XPath, conjunto de regras para a recuperação da informação do XML. O documento XML ele é tratado como uma árvore formatada de nós. E os tipos de nós que ele aceita são elementos, atributos e textos, seguindo o padrão da W3C. Como o PDI ele trata os arquivos, né? O relacionamento entre os nós, ele tem um nó pai, e tem os nós zeros, ou mais filhos, irmãos e ancestrais. O arquivo, por exemplo, country, ele é um pai do elemento name, capital e language, e os outros 3 elementos são filhos de country. Ele segue a mesma estrutura do modelo do XPath. Então aqui eu tenho um exemplo da expressão que eu estou utilizando, e aqui é a descrição de cada um deles. Nesse exemplo aqui eu tenho o nome dos atributos, e aqui eu tenho o XPath, que ele é gerado a partir deles. E daí dá para vocês fazerem a manipulação. Uma coisa interessante aqui dentro do Pentarro é que ele manipula os dados, tanto dados estruturados, não estruturados, como também semi-estruturados. Na arquitetura hoje do Pentarro, você consegue facilmente manipular os dados em formato estruturado, mas também os semi-estruturados, tipo XML, JSON, RSS e até mesmo HTML, eles são tratados dentro da ferramenta, manipulados e facilmente exportados de um modelo para o outro. Isso é uma das grandes diferenciais dessa ferramenta. Tá? Então, maiores informações nós temos aqui, informações sobre o curso, e também informações detalhadas sobre o curso estão aqui, e aqui informações sobre as pós-graduações. Tá? Aqui tem o meu telefone de contato também. Um abraço.